Eu sou Light Yagami, o detentor do poder supremo, o poder de decidir o destino das pessoas. Neste vídeo você irá viver os momentos mais impactantes de Death Note, a história que desafia a linha entre o bem e o mal, justiça ou vingança. Mas lembre-se, assim como meu poder tem um preço, este vídeo também. Se ele atingir mais de 10 mil visualizações, então, e só então, eu considerarei trazer mais vídeos como este. A escolha está em suas mãos. No mundo sombrio dos Shinigamis, o ambiente era pesado e monótono. Duas caveiras estavam deitadas, imóveis, em um sono profundo. Uma delas, Ryuki, um dos Shinigamis, observava a cena com indiferença. Ganhei de novo, sem ressentimento, certo? Uma das caveiras resmungou, referindo-se ao jogo entre eles. Ryuki, você não quer se juntar a nós? Perguntou outra caveira. Podia jogar conosco para variar. Não, dispenso, respondeu Ryuki, sem muito interesse. Para ele, aquela existência era tediosa, e os jogos entre os Shinigamis não lhe traziam mais qualquer emoção. Enquanto isso, no mundo humano, Light Yagami estava na escola, sendo interpelado pelo professor. Yagami, você está prestando atenção? Pode, por favor, traduzir a frase seguinte? O professor o encarou. Sigam os ensinamentos de Deus e recebam as bênçãos. Light começou a traduzir mecanicamente, mas sua mente estava longe, já imersa em pensamentos mais profundos. Os mares voltarão a ser abundantes e as tempestades furiosas se acalmarão. Ele finalizou, mas mal registrava o que dizia. Notícias de crimes hediondos bombardeavam as telas e rádios a todo momento, e para Light aquilo era um reflexo claro da decadência da sociedade. Os dias se passam e as mesmas notícias se repetem. Pensava consigo, esse mundo está podre. Sua mente ecoava aquela palavra, podre. A sensação de impotência e desprezo pelo estado da humanidade crescia cada vez mais. Foi nesse turbilhão de pensamentos que ele encontrou Death Note, um caderno peculiar que logo chamou sua atenção. Death Note, Caderno da Morte. Ele leu a capa em voz alta, intrigado. Ao abrir o caderno, deparou-se com as regras escritas nele. O humano cujo nome for escrito nesse caderno morrerá. Isso é ridículo, Light pensou inicialmente. Mórbido e absurdo. Parece aquelas pirâmides que você recebe por e-mail, mas sua curiosidade era inegável. Cada detalhe das regras era muito minucioso, específico demais para ser uma simples brincadeira. A ideia de poder absoluto sobre a vida e a morte começava a surgir como uma tentação perigosa. Então, eu escrevo o nome e a pessoa morre? A incredulidade se misturava com o interesse crescente. Mas se alguém morrer mesmo, isso me torna um assassino? Naquele momento, as notícias mostravam um homem em Shinjuku, Kuoro Otoharada, que mantinha reféns em uma creche. Light olhou para a televisão e, quase como um experimento, decidiu testar o caderno. Escreveu o nome do criminoso e a causa da morte: ataque cardíaco. Vamos ver, murmurou ele, enquanto os segundos passavam lentamente. Os olhos de Light estavam fixos na tela, quando subitamente os reféns começam a sair ilesos. A comoção tomava conta dos repórteres. Em seguida, foi anunciado que o suspeito estava morto. Morto? Light sentiu o choque o atingir. Um ataque cardíaco? Isso não pode ser coincidência. Ele sabia que algo extraordinário tinha acontecido. O Death Note funcionava. O poder que agora possuía nas mãos era real. E isso o fez pensar nas possibilidades que se abririam diante dele. Com a mente fervilhando de ideias e estratégias, Light decidiu testar o caderno novamente, mas desta vez seria mais criterioso. Ele precisava de alguém cujo nome e o rosto não estivessem nas manchetes, alguém cuja morte passasse despercebida ou fosse acobertada. Enquanto caminhava pelas ruas, uma figura desrespeitosa e vulgar chamou sua atenção. Taku Shibui Maru, um delinquente que se aproximava de uma jovem, assediando-a sem qualquer respeito. A visão daquela cena repulsiva trouxe à tona o desprezo que Light sentia pelas pessoas e que ele considerava inúteis para a sociedade. Ele merece morrer, pensou, escrevendo o nome de Taku no caderno, sentindo um misto de justiça e frieza. Para Light, o mundo estava corrompido e ele começava a enxergar o Death Note como uma ferramenta para purificar a humanidade, eliminando aqueles que ele julgava indignos de viver. A partir daquele momento, Light Yagami não seria mais o mesmo. Ele estava prestes a iniciar
iniciar uma cruzada mortal, convencido que era o escolhido para criar um novo mundo, um mundo onde apenas os justos sobreviveriam. De repente alguém gritou: "Taku, cuidado!" E em questão de segundos, o som estridente de pneus ressoou. Um carro vindo em alta velocidade o atingiu. O impacto foi violento e seu corpo foi jogado para longe, enquanto o motorista desesperado exclamava: "Garoto idiota, ele saiu do nada!" Enquanto isso, Light observava de longe, seus olhos fixos no caderno que segurava. Ele já sabia o que aconteceria. Ele tinha escrito o nome de Taku no Death Note, determinando um acidente de trânsito como sua causa da morte. Isso mesmo, pensou Light, o Death Note é real. A confirmação de sua crença veio com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. No mundo dos Shinigamis, Ryuki observava em silêncio o que acontecia com Light e diz que é melhor ele ir andando. "Vai para algum lugar, Ryuki?" perguntou outro Shinigami. O outro Shinigami fala que o mundo todo é assim, não tem para onde ir. Ryuki fala que é verdade, mas ele perdeu seu Death Note. E os outros falam que ele deve saber onde largou aquela coisa. Ele diz que sabe, no mundo dos humanos, deixando os outros espantados. Ele sabia que a curiosidade e o poder do caderno haviam cativado Light. Mais tarde, em casa, Light manteve sua fachada de estudante exemplar. Sua mãe o elogiava pelo resultado das provas nacionais, sem suspeitar do que se passava na mente do filho. Light, por sua vez, tentava esconder seu crescente desejo de usar o caderno para moldar o mundo à sua vontade. "Eu já tenho o que eu quero", sussurrou para si mesmo, enquanto Ryuki, no canto do quarto, observava Light com um sorriso perverso. Light estava ciente do que estava fazendo. "Eu sou o Shinigami Ryuki", disse a entidade sombria. "Este caderno era meu, mas agora é seu." Light se assusta com Ryuki por um momento, mas já havia antecipado essa revelação. Ele sabia que o poder que tinha nas mãos era real, e isso apenas aumentava sua convicção de que deveria continuar. "Agora que testemunhei seu poder", declarou Light, "só me sinto mais confiante no que vou fazer." Ryuki, divertido pela atitude de Light, comentou: "Você é o primeiro humano a escrever tantos nomes em tão pouco tempo. A maioria ficaria relutante, mas você não hesitou." Light, impassível, respondeu: "Já me preparei para isso. Sei que você não vai levar a minha alma. O caderno agora é meu." Ryuki confirmou: "Sim, é seu. Mas saiba, humano, que quem usa o Death Note não vai para o céu ou o inferno. Quando você morrer, serei eu quem escreverá o seu nome no meu caderno." Light, sem medo, continuou a planejar seu próximo passo. Ele sabia que o mundo estava podre e acreditava que apenas ele poderia julgá-lo e purificá-lo. "Eu quero que o mundo saiba da minha existência", pensou. "Quero que saibam que há alguém julgando os maldosos." Ryuki, intrigado, perguntou: "O que você quer ganhar julgando todos eles? Por que se importa?" Light, com um sorriso sombrio, respondeu: "Porque eu também andei entediado." O tédio de um estudante brilhante havia encontrado sua resposta no poder mortal do Death Note. E Light não iria parar até transformar o mundo à sua imagem. Light estava sozinho em seu quarto. A penumbra o cercava, enquanto seus pensamentos se tornavam mais claros e definidos. "Eu não estava pronto para acreditar", murmurou, olhando fixamente para o Death Note, que repousava sobre sua mesa. Ele havia hesitado no início, mas havia algo naquele caderno, algo irresistível, que instigava os humanos a experimentar pelo menos uma vez. Ele refletiu sobre suas ações recentes. "Eu matei 2 homens." A confissão ecoava em sua mente, mas sua voz estava isenta de remorso. "Aquelas eram vidas humanas, e isso não vai ser esquecido", ponderou, como se tentasse racionalizar o peso de suas escolhas. Ele questionou a si mesmo: "Quem sou eu para julgar os outros?" Mas a dúvida foi rapidamente substituída por uma clareza crescente. "Não, talvez eu esteja errado. Era mesmo nisso que eu tenho pensado." O mundo, aos olhos de Light, estava em ruínas. "Este mundo está podre", concluiu com uma frieza que parecia nova para ele. "E aqueles que o fazem apodrecer merecem morrer." Uma determinação feroz crescia dentro dele. "Alguém tem que fazer isso. Então, por que não eu?" questionou, agora sem hesitação. Mesmo se fosse preciso sacrificar sua mente, sua alma, ele acreditava que valeria a pena. "Porque o mundo não pode continuar assim", afirmou, sentindo que ele, somente ele, tinha o poder de reverter o curso do caos. Light se levantou da cadeira e começou a caminhar pelo quarto, com o caderno ainda em suas mãos. "E se outra pessoa pegasse esse caderno?" ele perguntou. A ideia de outro indivíduo com o poder do Death Note o perturbava. "Tem mais alguém por aí que queira eliminar os vermes do mundo?" refletiu, antes de se responder com um definitivo não. Se ele não fizesse isso, quem faria? "Não há mais ninguém", disse a si mesmo, com a convicção ecoando em cada palavra. Ele então tomou a decisão final: "Vou fazer isso usando Death Note. Vou mudar
mudar o mundo. Light recordou-se do que já havia feito até aquele ponto. Escreveu os nomes de criminosos que conseguia se lembrar, como se estivesse limpando o mundo, purificando para que um dia ninguém mais cometesse atos de maldade. Enquanto os culpados, que merecem ser punidos por seus crimes, morrem de ataque cardíaco, as pessoas menos culpadas, que ainda causam problemas aos outros, serão gradualmente apagadas por doenças ou morte acidental. Explicou como se já pudesse ver o futuro que estava moldando. Então, e só então, o mundo vai começar a se mover na direção certa. Ele profetizou um novo mundo, livre de injustiça, povoado apenas por aqueles que Light Yagami julgasse serem honestos e gentis. Neste momento, Ryuki, o Shinigami que o acompanhava, riu com desdém. Mas se fizer isso, você vai ser a única pessoa má no mundo, provocou, sabendo muito bem o que aquilo significava. Light, imperturbável, olhou para Ryuki com um sorriso arrogante. Não faço ideia do que você está falando, respondeu. Sou considerado um dos melhores e mais brilhantes estudantes do Japão, continuou com sua confiança crescendo a cada palavra. Eu vou me tornar um deus deste novo mundo. Ryuki, observando o humano que havia encontrado, não pôde evitar um sorriso, admirado pela determinação de Light. É como eu pensei, os humanos são tão interessantes, murmurou, certo de que ele estava prestes a testemunhar algo extraordinário.